Ok, muito bom dia. Aqui estamos novamente pela graça do nosso Deus, mais uma vez, e compartilhando um devocional nessa manhã de quinta-feira, né? Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Né? Mais uma vez nós temos essa oportunidade de poder abrir a palavra de Deus e poder pensar com Deus. Mais uma manhã nossas vidas. Amém? Sabe, amados irmãos, para nossa edificação e para nossa instrução nessa manhã, sabe, muitos de nós temos dificuldades de entender a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário há 2000 anos atrás. Muitos recebem a Jesus como Salvador pessoal, mas não sabe a extensão da obra consumada na sua vida, no dia a dia. Como a obra da cruz do Calvário impacta nossas vidas, cada segundo, cada minuto, cada dia das nossas vidas. E muitos de nós temos, sabe, não temos discernimento ou provavelmente por falta de entendimento, ou pelo que aquilo que aconteceu ali na cruz há 2000 anos atrás, a extensão e como impactou não só nossas vidas, não só nossa geração, mas todas as gerações a partir daquele momento, né? E sabe, por um versículo para nós nessa manhã de quinta-feira, 1 João capítulo 2. 1 João é um livro maravilhoso, né? Se você pode ler o livro de 1 João, ele é muito edificante, trata da cononia, né? De comunhão, como nós restauramos a nossa comunhão com Deus, né? O pecado, no grego é amatia, e significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. E 1 João capítulo 1, por exemplo, fala sobre como nós podemos restaurar essa comunhão. Sabe? Não é a única coisa que nós necessitamos fazer no versículo 9 de 1 João capítulo 1 é confessar nossos pecados. Sacudir a poeira, levantar e caminhar de cabeça erguida, como se nós nunca tivéssemos errado o alvo em nossas vidas. Isto é sobrenatural, isto é a aplicação da obra consumada, o sangue de Cristo em nossas vidas, no dia a dia, no momento presente. Sabe, quando nós aplicamos e entendemos isso, nós vamos viver uma vida sem condenação, porque Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo nosso, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. A questão do pecado foi resolvida na cruz do Calvário. Agora, a questão é, cada um de nós, individualmente, temos o poder de decisão, de aplicar, crer, acreditar que foi e é suficiente a obra consumada por Jesus Cristo, ele derramando seu precioso sangue pelos pecados de toda a humanidade, e ter isso como um fato em nossas vidas, ou não. Se nós recebemos, nós cremos, nós passamos a ter a vida eterna com Deus. E no dia a dia, né, andando nós em novidade de vida, que de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 4, no dia a dia, às vezes, nós vamos errar o alvo. Infelizmente, nós ainda temos a natureza pecaminosa em nossa carne, que milita contra o Espírito o tempo todo. E às vezes nós caímos. Mas quando caímos, sabe, nós temos 1 João 1,9. Confessamos nossos pecados, sacudimos a poeira e vamos em frente, como se nós nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Isso é sobrenatural. E isso é de Deus. De Deus. Sabe, amados irmãos?
Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, como está aqui em 1 João capítulo 2, versículo 2. O pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. E nós decidimos se aplicamos ou não em nossas vidas. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, quando Jesus estava ali pregado na cruz, e nós sabemos que ele foi pregado, né, na hora nona, ou seja, ele foi pregado na cruz na parte da manhã, às 9 horas da manhã, na terceira hora, né, tá na terceira hora, perdão, 6 horas, primeira hora, 9 horas da primeira, a terceira hora, ele foi pregado ali na cruz do Calvário, e na sexta hora, né, ele grita, houve uma escuridão na terra, né, houve uma escuridão na terra, que era mais ou menos meio-dia, né, e relâmpagos e tudo, houve uma batalha espiritual ali na cruz, e Jesus gritou, né, no versículo 46, por hora nona, perdão, na hora sexta, ele foi pregado, na hora nona, ele gritou, clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Tem uma questão, na terceira hora ele foi pregado, na sexta hora houve a escuridão, e na nona hora ele gritou, são 3 horas da tarde, perdão. Ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta é, por que Deus desamparou o seu filho ali na cruz do Calvário? Por que Deus virou o rosto para o seu filho ali na cruz do Calvário? É uma pergunta que muitos têm feito nesses últimos dias. Sabe, Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala que maldito que é pregado no madeiro. E sabe, Jesus se tornou maldição em nosso lugar ali na cruz. Sabe, em Deuteronômio capítulo 21, fala do jovem, do filho rebelde, beberrão, né, que são desobedientes ao vosso pai. De acordo com a lei mosaica, esse jovem beberrão, desobediente aos seus pais, ele devia ser apedrejado, morto, e depois de morto, ele deveria ser pregado no madeiro. E aqui no versículo 21 a 23 fala o seguinte: então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então aqui, número 1, né, o jovem beberrão, desobediente a vossos pais, que estava pecando, né? Ele seria apedrejado e morto. Depois de morto, ele deveria ser pregado na madeira. Número 2, isto serviria de exemplo para todo Israel, principalmente para os jovens, ver ele pregado no madeiro. E ele não deveria permanecer durante a noite pregado no madeiro, ele deveria ser tirado e sepultado, porque era maldito de Deus. Agora nós voltamos para o contexto de Jesus. Jesus foi o único homem que nasceu para morrer. Ele disse em João 12, 27, com este propósito eu vim para esta hora. E João 10, 18, Jesus disse, eu voluntariamente dou a minha vida. Jesus foi ali na cruz, voluntariamente. João Batista, quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus e ele foi na cruz voluntariamente, porque com esse propósito ele foi na cruz. Mas, número 1, ele foi sem pecado algum. Ele não pecou. Jesus não tinha pecado algum. 1 Pedro capítulo 1. Ele estava sem pecado. E ele foi pregado no madeiro vivo.
Ele foi pregado no madeiro porque ele não estava sendo levado ali na cruz por causa dos seus pecados, porque ele não tinha. Pelo contrário, ele se tornou maldito em nosso lugar ali na cruz, quando Deus lançou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Naquele momento Jesus se fez pecado em nosso lugar. Ele foi nosso substituto em benefício para o bem de, a favor de, para o nosso bem e para o nosso favor, para o nosso benefício. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz, e ele vivo, ele tornou, maldito diante de Deus, porque ele estava levando sobre si, não os seus pecados, mas sim os pecados de toda a humanidade. E Deus virou o rosto, porque a resposta está em Salmos 22, versículo 1 e versículo 3, está escrito o seguinte: Salmos 22 é a resposta, porque Deus virou o rosto para seu filho na cruz. Versículo 1, Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus não tolera pecado, porque ele é 3 vezes santo, santo, santo. Então, por essa razão, naquele momento, ali na cruz, Jesus vivo foi levado ali, pregado na cruz, não pelos seus pecados, mas sim, de acordo com de 1 João 2,2, pelos pecados do mundo inteiro. Ele se fez pecado, ele se fez maldição em nosso lugar, e naquele momento Deus virou o rosto para Jesus Cristo. Porque aí Jesus, na hora nona, ele deu um grito, o grito da vitória, o grito que tem ecoado por toda a eternidade. João capítulo 19, versículo 30, está escrito. João capítulo 19, versículo 30 está escrito: quando, pois, Jesus tomou vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse é o grito que tem ecoado por toda a eternidade. Está consumado, está concluído, terminado. Tudo que era necessário fazer para que você e eu pudéssemos ter a garantia de vida eterna foi feito na cruz. Tudo que era necessário para que você e eu pudéssemos viver diariamente sem condenação, sem culpa, perdoados, foi feito na cruz. O sangue de Cristo foi suficiente. Tudo que era necessário para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça foi feito na cruz. Agora temos um novo e vivo caminho até o trono da graça, o sangue de Jesus. Então, quando nós erramos o alvo, nós perdemos a comunhão com Deus. E quando nós simplesmente confessamos o nosso pecado, a comunhão é restaurada e nós podemos falar: Pai, e Deus, em nome de Jesus, e Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, Ele se inclina para ouvir as nossas petições, e Deus ouve e Deus responde, porque Ele nos ama incondicionalmente. Então, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos tornados justiça de Deus. 1 Pedro 3,18, Jesus, o justo, morreu pelos injustos, para que nós que éramos injustos, tornássemos justos diante de Deus. Agora, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, amados irmãos, a questão do pecado foi resolvida na cruz. Agora cabe a cada um de nós a decisão de dia a dia aplicar essa obra consumada em nossas vidas e viver uma vida sem condenação alguma, viver uma vida de comunhão plena com Deus e com os irmãos, viver uma vida, uma vida que agrada a Deus de fé em fé, porque está consumado. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e que você possa ter discernimento de 1 João capítulo 2, 1 e 2. Temos um advogado no céu, que Jesus Cristo, que morreu pelos pecados do mundo inteiro, e agora cabe a nós, no dia a dia, aplicar essa obra em nossas vidas. Vamos decidir, sempre aplicando o sangue de Cristo, a obra consumada em nossas vidas. Pela graça viveremos sem condenação, sem culpa, porque aquele que começou a boa obra nós há de completar. Que Deus te abençoe, que em nome de Jesus.